Olá, muito bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver na edição de hoje. Serviço Nacional de Clima dos Estados Unidos atualizou as suas previsões sobre o Laninha. Previsões mais fortes para um Laninha nos próximos meses já traz impacto sobre o mercado. A Argentina eleva estimativas para a colheita de milho da temporada 2016-2017 para 41 milhões de toneladas. Presidente da Centro-Leite e da Central Rede fala sobre a atuação do produtor goiano de leite. Liderança integral, a formação de uma família empresária depois da sucessão familiar. E exportação de carne suína é o melhor resultado mensal neste ano e a segunda melhor marca da história do setor. O agronegócio está começando. O NOAA, que é o Serviço Nacional de Clima dos Estados Unidos, ele atualizou as suas previsões sobre o Laninha e aumentou as chances de o fenômeno se desenvolver para um percentual de 55% a 60% durante o período de primavera-verão no hemisfério sul e outono-inverno lá no norte. Durante o último mês, as águas do Oceano Pacífico seguiram esfriando, ficando quase abaixo da média de neutralidade climática, reforçando a possibilidade de ocorrência do fenômeno. O NOAA observou algumas indicações ao longo de agosto de uma mudança que poderia estar em andamento. A primeira é a tendência descendente nas anomalias da temperatura central do Mar do Pacífico de julho a agosto, com a média em agosto de 0,4 graus centígrados. Ainda segundo os meteorologistas e climatologistas, as mudanças nas movimentações dos ventos também começam a indicar mais força na possibilidade de ocorrência de um Laninha. Novas informações partirão agora a partir do próximo dia 12 de setembro, da semana do dia 12 de outubro, E as previsões mais fortes para um Laninha nos próximos meses já traz impactos sobre o mercado. O Laninha, se confirmado, pode trazer condições de tempo mais seco do que o normal na região centro-sul do Brasil, norte da Argentina, Paraguai e Uruguai, durante os meses de setembro e dezembro. O período é determinante para a safra de grãos de verão destes países. O mercado vai manter os olhos muito atentos a essa questão do Laninha, nesse momento em que o plantio argentino e brasileiro estão prestes a começar. A Bolsa de Cereais de Rosário, lá na Argentina, elevou as suas estimativas para a colheita de milho da temporada 2016-2017 para 41 milhões de toneladas. O resultado representa um aumento de 7,9% na comparação com as 38 milhões de toneladas previstas na sua última atualização. Na soja, os números foram reduzidos para 54,5 milhões de toneladas, uma redução de quase 5% na relação com as 57,3 milhões de toneladas projetadas anteriormente. A maioria das estimativas de consultores argentinos estão em redução, o que explica o baixo ritmo de vendas da soja física no país, agora nessas últimas semanas. A holding JF, conglomerado de empresas da família Batista, entenda JBS, vendeu a empresa Eldorado Papel e Celulose por 15 bilhões de reais a um grupo holandês que também atua na área. E o contrato de compra e venda prevê a transferência de 100% dos ativos das ações aos holandeses, numa operação que deve levar 12 meses. É a maior grande venda da JF, que já declarou, em delação premiada, que vai vender os seus negócios no Brasil. De acordo com a empresa que comprou a JF, a empresa de celulose da JF, a aquisição é muito importante porque inclui no seu portfólio ativos da produção de celulose e de eucalipto. A JF destaca a qualidade dos ativos
que compõem a Eldorado, e as empresas afirmam que a negociação atendeu ao interesse das duas partes. A Eldorado Papel e Celulose está localizada na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, produz cerca de 1.700.000 toneladas de celulose por ano. Além da Eldorado, a JF já havia anunciado nos últimos meses a venda de suas ações na Alpargatas por 3,5 bilhões de reais e as plantas de processamento de carne em alguns países da América Latina, como por exemplo a Argentina, Paraguai e Uruguai, por 6 bilhões de reais. O grupo que comprou a Eldorado é uma empresa holandesa e iniciou as suas atividades em 2007, com a primeira fábrica de celulose no Canadá. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Possibilidade de pancadas de chuva, variação de nuvens com chance pequena de pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Quirinópolis e Jataí, o predomínio é de sol, céu claro com poucas nuvens. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. Porangatu, 32 a máxima e 19 a mínima. Campos Belos, 33 a máxima e 21 a mínima. Ceres, 34 a máxima e 18 a mínima. Lusiânia, 30 a máxima e 18 a mínima. Jussara, 38 a máxima e 24 a mínima. Anápolis, 31 a máxima e 20 a mínima. Acreúna, 36 a máxima e 22 a mínima. Quirinópolis, 36 a máxima e 22 a mínima. Jataí, 37 a máxima e 18 a mínima. E Ipameri, 32 a máxima e 17 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, o presidente da Centro-Leite e também presidente da Central Rede fala sobre a situação do produtor goiano de leite. Liderança integral é a formação de uma família empresária depois da sucessão familiar. E exportação de carne suína é o melhor resultado mensal neste ano e é a segunda melhor marca da história do setor. Nós voltamos já. Eu conversei com o Haroldo Max. O Haroldo é presidente da Centro-Leite e também da Central Rede. E conversamos sobre a atuação do produtor de leite. E durante a conversa eu perguntei ao Haroldo que nota ele dá, de maneira geral, ao produtor goiano de leite. Veja o que ele respondeu. Eu vou arriscar dizer entre 7 e 8. A gente tem crescido muito. As relações entre os produtores, a indústria e o mercado vem melhorando, mas temos muito ainda a alcançar. O produtor tem que se profissionalizar mais, especialmente o de leite. É preciso ter uma relação melhor entre a indústria e os produtores. E esse é um caminho que nós vamos seguir sem dúvida nenhuma. De todos os setores da agro e também da pecuária, o leite talvez seja o que menos evoluiu. Mas tem evoluído sim, tem melhorado as relações e eu acredito nessa atividade. A gente ouve muito do produtor de leite, principalmente do pequeno e do médio, fala assim, nossa, o pessoal da indústria está pisando na nossa garganta, porque tinha que aumentar o preço e tal. Mas a gente tinha que também melhorar um pouco a qualidade, não tinha? Não só a qualidade, é preciso entender realmente do nosso negócio. Não só como produzir leite de qualidade, ter parcerias boas com as nossas empresas, mas também entender de mercado, lei, oferta e procura. É muito fácil culpar a indústria, mas a gente sabe que não é assim. A indústria ganha mais dinheiro quando o leite está bom de preço e quando está ruim. Então o produtor também tem que se organizar mais nas suas próprias organizações, como cooperativas, sindicatos e associações. E isso propicia ter uma voz melhor. Falta, de maneira geral, falta para o setor leiteiro a formação desses grandes grupos cooperados, sindicatos, associativistas? Isso tem muitos bons exemplos aí. Em Goiás tem grandes cooperativas de leite, tem as associações, tem a Organização das Cooperativas do Estado de Goiás, que também tem uma importante nisso aí. Agora, o produtor precisa voltar talvez ao banco da escola e aprender coisas primárias, no que diz respeito a controles, a eficiência da atividade, e esse é o caminho, é o profissionalismo, por qualquer atividade. O leite não é diferente. Nós temos aí o Brasil grande exportador de carne, de frango, suíno, de grãos, e o leite pode caminhar e deve caminhar também nesse rumo. Eu pergunto para muitos produtores, a gente anda muito, conversa muito, quanto custa produzir 1 litro de leite?
É raro encontrar um produtor que fala, o meu leite custa tanto. É realmente difícil, até porque a atividade leiteira é muito complexa, é difícil saber quanto custa um litro de leite. Mas também não se pressupõe que o cara vai ter eficiência sem saber quanto custa produzir um litro de leite. Eu acho que o produtor tem que investir nisso, tem que dominar o seu negócio, tem conhecimento do seu negócio, para saber efetivamente quanto custa, para poder atuar e melhorar a sua atividade. Eu acredito no setor mais organizado, mais produtivo, sendo também um grande player de mercado de exportação no futuro. O produtor tinha que ir mais atrás de conhecimento? Com certeza, tem que buscar profissionalismo em todas as áreas da produção leiteira. Não é uma atividade simples, não é fácil, mas existem bons exemplos de produtividade, de ganhos no Brasil, em Goiás também tem, e os produtores têm que perseguir isso aí. Falta muito ainda para melhorar a cadeia produtiva leiteira, vamos dizer, de Goiás? Falta bastante, apesar de que também já teve bem pior. Então, eu acredito que as organizações, a nossa OCB Goiás, a FAEG e outras entidades podem continuar desempenhando o bom trabalho que vem fazendo, no sentido de estar levando ao produtor conhecimento e desse modo, no futuro próximo, acredito, será bem melhor a nossa conversa do que hoje. Espaço para melhorar tem, né? Sempre tem espaço. Sempre tem espaço. O produtor tem que ter consciência da importância dele nessa cadeia e ele aprimorar. Ele tem que efetivamente levar para a sua propriedade rural profissionais e pessoas que conheçam do negócio e ele, principalmente, enquanto gestor, saber efetivamente o que ele está fazendo. E depois do intervalo, você vai ficar por dentro da liderança integral, que é a formação de uma família empresária depois da sucessão familiar. E vai ver também que a exportação de carne suína é a que teve o melhor resultado mensal neste ano e a segunda melhor marca da história do setor. Nós voltamos já. Números divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal, que é a BPA, mostram que o Brasil exportou 68 mil toneladas de carne suína agora neste último mês de agosto, incluindo todos os produtos in natura e processados. Trata-se do melhor resultado mensal neste ano e da segunda melhor marca da história do setor. O volume embarcado é 4,8% superior às 65 mil toneladas exportadas no mesmo período do ano passado. Em termos de receita, foi vendido ao exterior 157 milhões de dólares em agosto, o que representou uma alta de 14% ante os 138 milhões de dólares comercializados no mesmo mês de 2016. As exportações de carne suína já totalizaram 1 bilhão 108 milhões de dólares só neste ano, o que significa uma alta de 24% na receita quando comparada com os 8 primeiros meses do ano passado, quando haviam sido exportados 893 milhões de dólares. E, de acordo com a entidade, a BPA, a maior importadora de carne suína do Brasil segue sendo a Rússia, com quase 26 mil toneladas em agosto, um saldo de 11% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Outro importante mercado importador foi Hong Kong, que incrementou as suas compras em 23%, com quase 16 mil toneladas no 8º mês deste ano. E agora eu vou conversar com Adriana Ferreira, doutoranda em Governança e Sucessão no Agronegócio, mestre em Desenvolvimento de Líderes, especialista em consultoria e coordenação de grupos e também especialista em coach. Adriana Ferreira, bom dia. Bom dia, Antônio. Tá tudo bem? Olha, Antônio, com essa seca tá difícil, mas tá feia a coisa. Eu andei ontem pelo interior e eu fiquei assustada. Nós estamos falando já há algum tempo, a gente vem batendo nessa tecla que, olha, toma cuidado, a água está prestes aí a ter problema, nós vamos ter, vai faltar água. Não, mas o povo parece que abre a torneira, não tem água aqui. E a situação não é bem assim não, viu? Se alguém está apostando que não vai acabar, ela vai raliar e raliar muito. Bom, Adriana Ferreira, liderança integral. Depois que uma família faz a sucessão,
É aí que a gente vai ver se o negócio vai andar, né? Exatamente. Depois de feito todo aquele processo, e a gente tem falado muito nisso, né? Depois de gerenciar o processo sucessório, começa a segunda fase. E a segunda fase, ela exige mais ainda daquele sucessor que tomou nas suas mãos a gestão da empresa, Antônio. Então, é um momento em que esse sucessor vai começar a trazer as inovações, vai começar a trazer os seus valores com maior ênfase, respeitando a cultura pré-existente na empresa. Esse sucessor não só vai levar os seus valores e essa nova cultura, talvez uma cultura mais inovadora, para a empresa, ele leva para a família. E aí nós temos todo um processo de adaptação à família, a esse novo líder, a quem representa a gestão da empresa. E tem que se tomar muito cuidado, por quê? Porque numa liderança integral, o que as pessoas esperam é muita congruência desse líder e muita competência. Então, nós vamos ter que falar sobre as competências que envolvem um sucessor pós-sucessão. Antes da sucessão, ele tem competências para que ele entre e para que ele possa tomar posse da empresa, gerir a empresa. Entretanto, tem outras competências que são consequências para que ele realmente possa gerir os negócios. Antes ele precisava conhecer do negócio, agora ele tem que aprofundar no negócio. Eu conheço várias pessoas que pegaram, vamos dizer assim, o lugar do pai, pegou como sucessor, tocou a empresa e a empresa quebrou. Eu conheço pessoas que pegou a empresa do pai, o pai passou para ele pegou a empresa e a empresa quintuplicou, cresceu violentamente. Então, é muito comum hoje, se eu tivesse no lugar dele eu ia fazer assim, assim, vocês iam ver se não ia dar certo. O problema é a hora que você entra. Se você não conhecer a fundo aquela empresa, aquela propriedade rural e o que cerca aquela empresa, meu filho, você pode afundar. Exatamente. E assim, ele tem que ter uma relação com todos os stakeholders, com todos que estão envolvidos, fornecedores, absolutamente todos, né? Todo mundo. Doutora Adriana, vamos para o intervalo e depois a gente volta a comentar sobre essa liderança integral. É um minutinho só, nós voltamos já. Eu estou de volta conversando com a Adriana Ferreira e nós estamos falando sobre liderança integral. Doutora Adriana Ferreira, é fácil a gente pegar uma empresa de uma outra pessoa para tocar? Não, Antônio, é bem difícil, né? Bem difícil, porque você tem uma cultura, né? O líder... É um transplante que se faz, né? É como se fizesse um transplante e ter uma nova vida, uma nova adaptação. Perfeito, é isso mesmo. E aí você tem que trabalhar dentro da empresa com os valores antigos, com os novos valores, para você e com poder aquilo criar. Que você está querendo inventar ainda. Exato. Então é assim, sensibiliza a empresa para a cultura, para a nova cultura, e é um processo de amadurecimento. Não adianta o sucessor chegar lá e falar, vou mudar tudo. Ele não vai mudar nada, muito pelo contrário. Ele vai conseguir levar a empresa para uma situação crítica. Então, qual é esse processo? O processo é ele ouvir. Qual a principal competência na liderança integral do sucessor para que pós-sucessão ele tenha sucesso? Ouvir. Sucessão é sucesso desde que você ouça as pessoas, ouça todos os envolvidos, aprenda a ter discernimento, inteligência emocional, inteligência social, saber que naquele momento as inseguranças internas são tantas... Vai ter que engolir muito sapo misturado com caroço de abacate. E dragão, né? Também. E dragão, né? E dragão também. E vai ter que engolir e aprender a responder. Né? Porque não é sempre que você escuta uma história, escuta outra e você forma uma opinião. Muitas vezes você tem que escutar várias histórias. As pessoas dentro da empresa, pós-sucessão, elas ficam numa insegurança muito grande, porque eu não sei como que esse sucessor vai tratar a gestão. Será que ele pretende fazer uma reengenharia? Ele pretende demitir as pessoas? O que ele pretende fazer? Por quê? A gente tem exemplo de sucessores que prometeram algo, ao tomar posse, ao realmente ir para a gestão da empresa, fizeram outra. A política está mostrando aí. Está mostrando isso. Todo dia ela mostra. Quem que você acha que vai substituir o Temer? Como é que ele vai agir? Exatamente.
Quer dizer, não é só você estar lá na cadeira medo. do presidente e assinar as coisas. Ele tem um congresso, ele tem os deputados por trás, ele tem gente por... Tem muito problema. E aí você tem uma insegurança interna, se tiver acionistas, uma insegurança dos acionistas. Não vamos longe, Antônio, problema da JBS agora. O que será que esses acionistas estão pensando? O que vai acontecer com as pessoas que trabalham lá? Toda essa insegurança nessa sucessão, ela tem um impacto, sabe onde? Na produtividade. Um processo de gestão da sucessão mal feito, estoura na ponta, lá na frente, e aí o empregado perde a motivação e a produtividade. Então, há que se ter muito cuidado ao fazer. Essa conversa que eu estou tendo com a doutora Adriana aqui, ela serve inclusive para você que tem apenas 1, 2, 3 alqueires de chão, coisa pequena, mas que você tem família, você tem esposa, você tem filho, às vezes seu filho casa, já entra a nora, a filha casa, já entra o genro, já vai ter que repartir aquilo. Como é que não vão fazer isso aqui para continuar? Ou vende tudo e reparte o dinheiro? Entendeu? Pois é. E geralmente o empreendedor, o fundador, quem tem a propriedade rural, ele não quer a venda, ele quer a continuidade. Então é preciso profissionalizar a sucessão e é preciso tomar cuidado com a terceira geração, com a quarta geração, preparar as pessoas. Antônio, sempre tem alguém que deseja. Sempre. Sempre tem alguém. É um neto, é um bisneto. Mas tem uns também para torcer contra, né? Ah, sim. Esse é o que tem mais. O tempo inteiro. É o tempo inteiro torcendo para cair. Então é preciso, como que faz? Qual o primeiro passo? Trabalha com um instrumento para olhar a cultura organizacional. E aí você vai ter um retrato daquilo que você tem e daquilo que você pode fazer, pode implantar. É por isso que pede exame, para ver o que você tem. Exatamente. Doutora Adriana Ferreira, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa. E até o próximo. Esse tema é bom, hein? Eu quem agradeço, Antônio. Ok. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem. Para melhorar a qualidade de vida, melhore a qualidade dos seus pensamentos. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.